ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG. Começa agora o Jornal das 6. Independência e credibilidade desde 1980. Boa noite, agora são 6 horas, está começando o Jornal das 6. Eu sou Delfino Curado, fico com você até às 6h30 da noite. E hoje eu tenho a companhia da estagiária de jornalismo da UFG, Júlia Larissa. Boa noite, Júlia, tudo bem? Boa noite. O programa vai ao ar pelos 870 AM e também pela internet, no endereço radio.ufg.br. Você pode nos acompanhar também pela página da Rádio Universitária no Facebook e pelo aplicativo Minha UFG. Fique ligado. Orçamento da Universidade Federal de Goiás cai quase pela metade em 5 anos. Em 2013, a Universidade Federal de Goiás obteve um repasse de 219 milhões de reais do governo federal. Em 2017, a verba caiu para 143 milhões. Nós vamos conversar sobre esse assunto com o reitor da Universidade Federal de Goiás, professor Edivar Madureira Brasil. Boa noite, professor, tudo bem? Obrigado por falar conosco. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Universitária. É sempre uma satisfação falar com vocês, falar com a equipe de jornalismo da rádio. Reitor, essa queda no orçamento do UFG deve continuar também em 2018? Ou já há uma projeção aí de repasses do governo federal até o final deste ano? Não há projeção nenhuma de repasse adicional. Pelo contrário, nós ainda convivemos com possibilidade de não liberação integral do orçamento de 2018. Estamos trabalhando para fazer a liberação de 100% do orçamento de custeio e de capital, mas já sabemos que capital há uma previsão de não repasse total e muitas vezes a gente convive com contingenciamentos ao longo do ano. Esperamos que não, e claro que lutaremos por um repasse adicional. Os números que vocês trazem para a gente e para os ouvintes são números muito impactantes e que mostram a fragilidade a qual as instituições federais estão submetidas. Não é à toa que no final do ano, na passagem do ano e da reitoria anterior para essa, com todos os esforços da equipe anterior, nós ainda entramos no ano com muitas contas atrasadas. E há uma previsão concreta esse ano de que o orçamento avance pouco no segundo semestre. Ou seja, nós teremos dificuldades a partir de agosto, talvez, certamente a partir de setembro. Então, estamos muitíssimo preocupados, como a gente sempre falou em outras entrevistas, né? Mas agora a situação das universidades como um todo ficou muito explícita nessa matéria que foi publicada nos grandes veículos de comunicação hoje. Reitor, boa noite. Essa situação, ela é exclusiva da UFG ou o orçamento está caindo em todas as universidades? Não, esse é um problema crônico do sistema. Todo o sistema federal tem orçamento reduzido e isso devido uma parte dessa redução pode ter sido impactada pelo fim do programa de reestruturação das universidades, que o programa reúne, que impacta principalmente a parte de capital. Mas a parte referente a custeio, que é o recurso que a gente paga energia, água, telefone, cópias, terceirizados, esse recurso também vem diminuindo. Em contrapartida, as nossas despesas nesses itens aumentam, porque a universidade cresce, a universidade recebe mais estudantes com deficiência, mais estudantes carentes, né? Para completar, nós tivemos também uma perda do recurso de capital
do Programa Nacional de Assistência Estudantil. Essa é uma perda muito significativa, são recursos para construir casas de estudantes, restaurantes universitários. Então, mas é um fenômeno que está ocorrendo em todo o sistema. A ANDIFES, né, que é a nossa associação de dirigentes, tem trabalhado e dialogado com o MEC para que esse orçamento seja recomposto. E agora o senhor falou em relação aos alunos, né? Os alunos bolsistas da UFG já vêm sofrendo aí com o corte do benefício, né? Essa situação, como que ela está sendo cuidada aí em relação aos alunos bolsistas? Não, nós temos preservado as bolsas, não foi possível ampliar, os recursos de assistência estudantil foram mantidos no mesmo nível do ano passado, e é claro que algumas bolsas foram reduzidas a quantidade de bolsas, né? Mas nós temos conseguido, a duras penas, pagar as bolsas em dia. Mas nós precisamos não é de manter as bolsas existentes. Nós recebemos mais alunos vulneráveis do ponto de vista financeiro, nós precisamos de aumentar, ampliar as bolsas e não reduzir as bolsas. E que outros setores estão sendo prejudicados por essa contenção de verba? Olha, a gente tem feito um sacrifício enorme na gestão, tentando cortar gastos que impactam o mínimo no dia a dia das atividades acadêmicas. Mas temos que ser mais rigorosos com viagens de professores, com viagens de servidores, com viagens de estudantes, né, que implicam em deslocamento, que é uma despesa elevada. Mas estamos também cortando em alguns outros setores, né, como trabalhando melhor a questão da energia, racionalizando a segurança, utilizando mais segurança eletrônica para diminuir o custo da segurança, mas com muito cuidado, porque nós não podemos comprometer o dia a dia do funcionamento da universidade. Mas o que eu quero deixar muito claro para os ouvintes é que nós já estamos experimentando os efeitos da emenda constitucional 95. E essa emenda, ela congela o orçamento do executivo e, por consequência, das universidades, por 20 anos. Essa, sem dúvida, é a pior medida que poderia ser tomada em relação ao futuro do nosso país. Então, congelar um orçamento por 20 anos implica em não abrir novos cursos, né, em não atender adequadamente os estudantes. Então, a nossa luta é revogar essa emenda constitucional 95. E o que pode ser feito para revogar essa emenda constitucional 95? Bom, essa é uma tarefa difícil, mas o primeiro movimento que a ANDIFES fará é justamente, num diálogo com os presidenciáveis, fazer com que eles se comprometam, né, sensibilizá-los para o absurdo que é essa emenda. Porque essa emenda, ela frustra qualquer perspectiva de avanço no nosso país em termos de ciência, tecnologia, inovação, educação. Então, porque como é uma lei, nós temos que derrubá-la no Congresso Nacional. E é uma emenda constitucional. Agora, ela tende a levar a uma paralisia do Estado brasileiro. Mas, na correlação de forças, nós temos que colocar educação, ciência e tecnologia, pelo menos, como áreas a serem excepcionalizadas dessa medida. E em relação ao pessoal da universidade, já houve ou estão previstas demissões de terceirizados por conta do orçamento limitado? Isso já foi feito, esse ajuste já foi feito anteriormente na gestão do professor Orlando.
porque esse cenário já vem sendo anunciado há algum tempo, e nós estamos agora com pouca margem para reduzir mais o quadro pessoal. A gente começa a entrar num campo onde serviços podem ser descontinuados. Então, estamos trabalhando fortemente para que isso não aconteça. Ok, nós conversamos com o reitor da Universidade Federal de Goiás, professor Edivar Madureira Brasil. Obrigado por falar conosco, reitor, aqui na Rádio Universitária. O espaço continua sempre aberto. Eu que agradeço e parabenizo aí a Rádio Universitária por pautar um tema tão importante quanto esse e permitir para a sociedade como um todo conhecer um pouco mais da realidade, da dura realidade a qual as universidades federais, os institutos federais estão submetidos. É verdade. Agora são 6h10, a gente faz um intervalo aqui no Jornal das 6 e volta já. Ouça o Jornal das 6 também pela internet, no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. O melhor da música popular do Brasil. Brasileiríssimas. Os grandes compositores, intérpretes e grupos que criam a identidade da música brasileira. Ritmos, canções e vozes que marcam a vida do Brasil. De segunda a sexta-feira, 8h. Universitária. Compromisso com a cultura brasileira. Voltamos a apresentar o Jornal das 6. Cada vez mais, empresas e profissionais liberais procuram cortar gastos para sobreviver. E dá para economizar até mesmo com o escritório, que pode ser compartilhado. O conceito do coworking veio para modernizar as estruturas físicas e de trabalho. O repórter Rodrigo de Oliveira conversou com um especialista do segmento. Vamos acompanhar. De profissionais de várias áreas que estão trocando home office pelos coworkings. Para diminuir custos, empresas também estão aderindo ao modo de trabalho com espaços alugados em escritórios compartilhados. Quem está na linha do Jornal das 6 é a Bruna Lofego, que é especialista no segmento e CEO da CWK Coworking. Boa noite, Bruna, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Bruna, vamos começar explicando para o nosso ouvinte como é que funciona o coworking. Bom, o coworking, ele é a divisão, vamos falar, o compartilhamento do espaço de trabalho. Então, dentro do mesmo ambiente, você tem diversos profissionais que utilizam da mesma infraestrutura, sejam salas, sala de reunião, copa, sala de convivência, a mesma internet, enfim, o mesmo ar-condicionado, toda essa infraestrutura. Então, é o compartilhamento da estrutura do trabalho, da infraestrutura de trabalho. E quais são as vantagens desses espaços compartilhados? Olha, vantagens tem várias, mas vamos saber, assim, o que as pessoas mais falam, por que é vantajoso você utilizar um espaço compartilhado, Dois grandes motivos a gente vem à tona. Primeiro, reduzir o custo, E é muito mais barato você dividir aquele custo operacional de você ter um escritório do que você ter o seu próprio escritório sozinho, tá? E um outro grande motivo é o relacionamento, é o networking. Então, dentro daquele ambiente, você tem a possibilidade de se relacionar com diversos profissionais de diversos ramos de atuação. Você tem possibilidade de fazer negócios, Então, muitas vezes a gente vê dentro do ambiente uma pessoa que consegue o cliente dele ali dentro e o fornecedor dele também. Então, a pessoa ela sai daquele isolamento de ficar sozinha, seja dentro de casa, no home office, seja no escritório próprio, e vai para um ambiente onde é propício esse networking,
Bom, então, principalmente para quem, por exemplo, está começando em um negócio novo, ou até profissionais liberais, como um advogado, por exemplo, que não tem condições aí de contratar uma sala comercial e pagar por essa sala comercial para manter toda essa estrutura, às vezes contratar uma secretária e pagar por internet, telefone fixo, às vezes é mais vantajoso, então, e sai mais barato alugar um espaço compartilhado, um coworking, né? Com certeza, sai mais barato e também que eu acredito, quem está começando, né, você que precisa criar uma carteira de clientes, né, igual o exemplo que você deu do advogado, né, dentro de um ambiente desse, você tem a possibilidade de alavancar o seu negócio, né, em termos de mais clientes, né, de mais fornecedores, de fazer parceria, né, de participar de eventos, de workshops, onde você pode promover o seu negócio. Então, eu acredito que é também uma grande ferramenta para você estar alavancando o seu negócio a partir do coworking, sabe? E você até citou que os coworkings, além de oferecer o escritório, teriam uma copa ali, um local de convivência e também internet, telefone. Que outro tipo de serviços esses espaços compartilhados oferecem? Teria, por exemplo, uma secretária para atender telefone? Sim. Tem serviço de secretariado, tem serviço de atendimento só do telefone, serviço de endereço comercial, para você ter uma base da sua empresa, né? Serviço de sala de reunião, é muito comum ser utilizado, serviço de sala de treinamento, e assim, até serviços às vezes mais complexos, por exemplo, um advogado ele pode solicitar um serviço para alguém ir lá no fórum, tirar alguma cópia de alguma coisa para ele, sabe? Então, serviço de correio, de motoboy, todos esses serviços operacionais do dia a dia de uma empresa, o coworking oferece, né? Além do serviço de infraestrutura, né? Então, por exemplo, você não precisa se preocupar se o ar-condicionado estragou, se a lâmpada queimou, se a internet caiu ou não caiu, porque a gente mantém ela sempre funcionando, né? Se ela cair, tem outra que entra no lugar. Então, os serviços eles vão desde um simples atendimento telefônico até uma coisa mais complexa, que é esse serviço, por exemplo, do fórum, de cartório, enfim. E, bom, você é CEO de uma empresa que oferece esses escritórios compartilhados, que é a CWK, né? Você pode me dizer e dizer para o nosso ouvinte quanto custa mais ou menos esse tipo de serviço? Para um profissional, por exemplo, que precisa utilizar o escritório 3 vezes por semana, sai quanto por mês, mais ou menos? Olha, os pacotes de serviço, eles são bem variados, né? Mas eu vou me pegar no que você perguntou, que são 3 vezes na semana. Para você utilizar mais ou menos 3 vezes na semana, a hora que você quiser, né, vai girar em torno de R$350 por mês, né? Se você quiser um pacote mais completo, de usar todos os dias de semana, a hora que você quiser, sem ter restrição de horário, vai te custar aproximadamente uns R$650. Né? Ou seja, é muito barato, né? Quem é que aluga um escritório e monta toda uma estrutura para funcionar com R$600 por mês, isso para utilizar todos os dias. Para pessoas que não precisam usar todos os dias, que vão ao escritório talvez 3 vezes por semana, R$350 você tem ali o seu ponto comercial de apoio, né, para o que você vai fazer. Agora, Bruna, pelos dados que vocês me enviaram antes do nosso bate-papo, da Small Business Labs, né, que é uma organização que monitora os espaços de coworking em todo o mundo, o crescimento mundial do setor parece ser enorme, né? Globalmente, deve passar de pouco menos de 1 milhão em 2016, ou seja, eram um pouco menos de 1 milhão de escritórios até há 2 anos atrás, para quase 4 milhões de escritórios compartilhados em 2020, isso globalmente. E aqui no Brasil, há também um crescimento desse segmento? Eu acho que sim. Eu vejo acontecer até mesmo com a minha empresa, né? Há 3 anos atrás eu tinha 1 unidade e hoje nós somos 5. Né? Então, realmente tem essa tendência ao crescimento. E no meu ponto de vista, o que aconteceu? As pessoas começaram a empreender mais depois da crise econômica que teve, que ainda está, né? Eu acho que as pessoas perderam o emprego e elas começaram a empreender mais e o coworking vem como um apoio para quem está empreendendo, né? E por outro lado vem também a necessidade de reduzir custo, né? Então já não é assim mais necessário você ter um
100 metros quadrados só para sua empresa e tal, sendo que você pode ter um custo bem menor se você compartilhar, né? Associado a isso, eu enxergo no mercado hoje uma tendência ao compartilhamento, né? Então, a gente compartilha carro, a gente compartilha apartamento, a gente compartilha economia colaborativa, né? A gente compartilha tantas coisas hoje que eu acho que também com o mercado com o escritório de trabalho não vai ser diferente, não está sendo diferente, entendeu? Então, a gente pegou aí essa leva do colaborativismo, do compartilhamento, e o crescimento do mercado se deve muito a isso também. Claro. A sua empresa já investe em Goiânia? Já tem escritórios compartilhados por aqui? Ou tem pelo menos planos de abrir? Não, a gente tem planos de expansão, né? Mas ainda não achamos o parceiro ideal para estar expandindo por aí. Mas já tem outros escritórios compartilhados muito bacanas na região. Sim, basta pesquisar na internet, tem muita coisa. Antes de eu conversar contigo, eu fiz uma pesquisa. Já tem escritórios compartilhados em Goiânia que dá para alugar por preços bem cômodos, como a Bruna havia nos exemplificado. Nós conversamos então com a Bruna Lofego, que é especialista no segmento de coworking e CEO da CWK, que é também uma empresa de coworking. Obrigado pelo bate-papo aqui no Jornal das 6, Bruna, e boa noite para você. Eu que agradeço. Boa noite. Jornal das 6, nas ondas da Rádio Universitária desde 1980. Sintonize. Advogada morta em assalto recebe título póstumo de mestrado após amigo apresentar a dissertação. Laís Fernanda Araújo, morta aos 30 anos durante um assalto em Goiânia no mês de maio, recebeu na manhã de hoje o título póstumo de mestre em Tecnologia de Processos Sustentáveis. A dissertação dela, que já estava finalizada, foi apresentada por um amigo no IFG, Instituto Federal de Goiás. O rapaz foi embora logo após a apresentação do trabalho e não quis falar com a imprensa. Além da formação em Direito, Laís também concluiu o curso técnico em Saneamento Ambiental pelo IFG. A dissertação Índices e Indicadores Socioeconômicos, Científicos e Tecnológicos como Parâmetros para Modelos de Previsão demorou 2 anos e meio para ser finalizada. Após a apresentação, o trabalho foi avaliado pela banca e aprovado. Em seguida, os pais dela, João Carlos da Silva e Odete Mary Ferreira de Araújo, bastante emocionados, receberam o diploma de mestrado da filha, uma placa e flores. Eles também não quiseram falar com a imprensa. E mesmo que as férias letivas não tenham começado, a rede de transporte coletivo de Goiânia já reduziu o número de ônibus na região metropolitana. Mais notícias com a repórter estagiária Yasmin Santos. Desde segunda-feira, dia 25, a RMTC, Rede Metropolitana de Transportes Coletivos, passou a funcionar com planilha de férias, aprovada pela CMTC, Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos. Com essa planilha, há uma redução de quase 10% do total de viagens realizadas diariamente. Os técnicos da companhia sugeriram que a planilha começasse a funcionar apenas na próxima quarta-feira, dia 4 de julho, com retorno no dia 1º de agosto. Porém, uma negociação feita entre os entes da RMTC e concessionários do transporte definiram que a planilha vai operar entre os dias 25 de junho e 6 de agosto, retornando assim 5 dias após o início das aulas. Conversamos com a estudante Ana Cleuma sobre as dificuldades que ela está enfrentando ao ir para o UFG, Universidade Federal de Goiás, utilizando a linha 105 e passando também pelos terminais Padre Pelágio e Praça A. Já tem alguns dias que essas linhas vêm apresentando uma grande demora para o ônibus passar. E eu geralmente olho no site da RMTC e geralmente o site está fora do ar. Quando o site não está fora do ar, eu consigo acessar, mas as informações que mostram nele são erradas. Outra reclamação feita por Ana Cleuma é de que não teve nenhum aviso prévio de que os ônibus iriam atuar com planilha de férias. Por isso, ela não conseguiu organizar o seu horário. E eles não avisaram de maneira alguma. Não falou por que estava nessa escala e por que está tendo essa escala se ainda não chegaram as férias, e o calendário acadêmico da UFG vai até o dia
15, 16 por aí. Segundo a CMTC, a redução foi feita porque há 3 anos o número de passageiros diminuiu uma semana antes das férias começarem. Porém, essa informação só foi passada após o início da operação na nova planilha. E também, nessa primeira semana, a redução dos passageiros não chegou nem a 3%. Enquanto nos dias comuns são registrados aproximadamente 524 mil usos de passagem, o número nessa semana ficou em cerca de 509 mil. Com exceção do eixo Anhanguera, todas as linhas foram afetadas pela planilha e, em alguns casos, a espera pelo ônibus aumentou até o dobro, já que ainda não está no período de recesso letivo das escolas e faculdades e os ônibus acabam ficando mais cheios. Tentamos entrar em contato com a RMTC e com a CMTC, mas nenhuma das duas quis se pronunciar, e com as informações dadas até o momento, a planilha irá continuar com a frota reduzida até o dia 6 de agosto. Yasmin Santos para a Rádio Universitária. A Secretaria Estadual de Educação de Goiás criou o programa Aprender Mais Total. O projeto oferece de graça material pedagógico complementar para as redes educacionais das prefeituras. Mais detalhes com o repórter estagiário Lucas Polinário. Aplicado nas escolas estaduais de Goiás desde o ano passado, o programa Aprender Mais disponibiliza um caderno de atividades que auxilia nos estudos de matemática e português. Os alunos e professores da rede estadual de ensino recebem um material complementar gratuitamente. De acordo com o secretário de Educação de Goiás, Marcos das Neves, devido ao sucesso do projeto, agora o programa vai abranger as escolas municipais. O Estado vai fornecer o material gratuitamente, que é totalmente desenvolvido pela SEDUCE, por nossos profissionais, professores da rede que desenvolvem. Não temos problema de direito autoral, não temos nenhum problema de assessoria de outras editoras, nada. É um material nosso, produzido por nós e que tem se revestido do maior sucesso. Tanto que, mais uma vez, Goiás vai se destacar como o melhor sistema educacional do Brasil. A novidade foi divulgada durante cerimônia no auditório do Centro Universitário Unialfa. Participaram prefeitos e professores dos 246 municípios goianos que vão receber o projeto. O secretário de Educação apresentou os diferenciais do projeto aos representantes presentes na cerimônia. O diferencial é que esse material sistematiza a aula, sem, no entanto, ferir a autonomia do professor. É como se fosse, quem fez curso de inglês vai se lembrar, do workbook. É um caderno de atividades. Então ele vê a teoria e o caderno traz as partes mais importantes da teoria e uma série de exercícios escolhidos a dedo. O professor economiza tempo de preparo de aula. Se você somar isso ao longo do ano, isso significarão 3 meses a mais de aula em termos de proficiência. Os municípios interessados devem assinar um termo de intenção para que o Estado possa planejar a entrega do material a partir de janeiro do ano que vem. Todo o custo financeiro, como impressão e entrega, será pago pelo governo do Estado. Para a ex-secretária de Educação Raquel Teixeira, o projeto representou uma grande inovação. São alunos de Goiás, moradores de Goiás, cidadãos de Goiás, que têm direito às mesmas oportunidades. Portanto, o Estado está disponibilizando gratuitamente para todos os municípios que quiserem aderir esse material que faz a diferença no processo educativo. Com as informações de Goiânia, Lucas Polinário. Na próxima segunda-feira, dia 2 de julho, é o Dia Nacional do Bombeiro. Em Goiás, a data será comemorada em cerimônia do Governo do Estado para a entrega da Medalha da Ordem do Mérito Dom Pedro II. Há diversas personalidades e instituições que tenham se sobressaído com relevantes serviços prestados à população goiana e à Corporação dos Bombeiros. Entre os agraciados pela Ordem do Mérito Dom Pedro II, que confere o grau de comendador, está a diretora da Rádio Universitária, Márcia Boarati. A cerimônia será às 20 horas na sede do Comando Geral do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de Goiás, que fica no setor Jardim América.
E com essa informação, a gente encerra o Jornal das 6 desta sexta-feira, 29 de junho de 2018. Agradeço a Júlia Larissa pela companhia aqui na apresentação do jornal e também ao Sandro Alves, Clóvis Henrique e Ana Cláudia Rezende pelos trabalhos técnicos. Desejamos a todos uma boa noite e muito obrigado pela audiência. Continue ouvindo a Universitária. O Jornal das 6 fica por aqui. Nós temos um encontro marcado de segunda a sexta, a partir das 6 horas da noite. Muito obrigada pela audiência. Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG.